Capítulo 23. Histórias de casos. Será extremamente útil neste momento citar vários exemplos específicos da aplicação bem-sucedida desta lei, a lei da suposição. Histórias de casos reais são dadas. Em cada um deles, o problema está claramente definido e a forma como a imaginação foi usada para atingir o estado requerido de consciência é descrita em detalhes. Em cada um desses casos, o autor deste livro estava pessoalmente envolvido ou foi informado dos fatos pela pessoa envolvida. História número 1. Esta é uma história com todos os detalhes que eu conheço pessoalmente. Na primavera de 1943, um soldado recentemente recrutado estava estacionado em um grande acampamento militar na Louisiana. Ele estava intensamente ansioso para sair do exército, mas apenas de uma forma totalmente honrosa. A única maneira de fazer isso era pedir para ser liberado de seu cargo. O requerimento, então, exigia a aprovação de seu comandante para entrar em vigor. Com base nos regulamentos do Exército, a decisão do comandante era final e não podia ser apelada. O soldado, seguindo todo o procedimento necessário, solicitou o liberamento. Dentro de 4 horas, sua petição recebeu resposta, marcado como reprovado. Convencido de que não poderia apelar da decisão para qualquer autoridade superior, militar ou civil, ele se voltou para sua própria consciência, determinado a confiar na lei da suposição. O soldado percebeu que sua consciência era a única realidade, que seu estado particular de consciência determinava os eventos que encontraria. Naquela noite, no intervalo entre ir para a cama e adormecer, ele se concentrou em usar conscientemente a lei da suposição. Na imaginação, sentiu-se em seu próprio apartamento em Nova York. Ele visualizou seu apartamento, isto é, em sua mente. Ele realmente viu seu próprio apartamento, mentalmente imaginando cada um dos quartos familiares com todos os móveis vividamente reais. Com essa imagem claramente visualizada e deitado de costas, ele relaxou completamente fisicamente. Desta forma, ele induziu um estado que beirava o sono, ao mesmo tempo em que mantinha o controle da direção de sua atenção. Quando seu corpo estava completamente imobilizado, ele assumiu que estava em seu próprio quarto e sentiu-se deitado em sua própria cama. Um sentimento muito diferente daquele de deitar em uma cama de exército. Na imaginação, ele se levantou da cama, caminhou de sala em sala, tocando vários móveis. Ele então foi até a janela e, com as mãos descansando no peitoril, olhou para a rua em que seu apartamento ficava. Tão vívido era tudo isso em sua imaginação que ele viu em detalhes o pavimento, as grades, as árvores e o familiar tijolo vermelho do prédio no lado oposto da rua. Ele então voltou para a cama e se sentiu caindo no sono. Ele sabia que era mais importante no uso bem-sucedido dessa lei que, no ponto real de adormecer, sua consciência fosse preenchida com a suposição de que ele já era o que queria ser. Tudo o que ele fez na imaginação foi baseado na suposição de que ele não estava mais no exército. Noite após noite, o soldado promulgou esse drama. Noite após noite, na imaginação, sentiu-se honrosamente dispensado. De volta à sua casa, vendo todo o ambiente familiar e adormecendo em sua própria cama. Isso continuou por 8 noites.
Durante 8 dias, sua experiência objetiva continuou sendo diretamente oposta à sua experiência subjetiva, na consciência a cada noite, antes de ir dormir. No 9º dia, ordens do quartel-general do batalhão foram enviadas ao soldado para preencher um novo requerimento para sua demissão. Pouco depois disso, recebeu ordens de se reportar ao escritório do coronel. Durante a discussão, o coronel perguntou se ele ainda desejava sair do exército. Ao receber uma resposta afirmativa, o coronel disse que discordava pessoalmente e, embora tivesse fortes objeções à aprovação da liberação do soldado, decidiu ignorar essas objeções e aprová-la. Em poucas horas, o pedido foi aprovado e o soldado, agora civil, estava em um trem com destino à sua casa. História número 2. Esta é uma história marcante de um empresário extremamente bem-sucedido, que demonstra o poder da imaginação e a lei do pressuposto, a lei da suposição. Conheço esta família intimamente e todos os detalhes me foram contados pelo filho aqui descrito. A história começa quando ele tinha 20 anos de idade. Ele era o segundo filho mais velho de uma grande família de 9 irmãos e uma irmã. O pai era um dos parceiros de um pequeno negócio de merchandising. Em seu 18º ano, o irmão referido nesta história deixou o país em que viviam e viajou 2.000 quilômetros para entrar na faculdade e completar sua educação. Pouco depois de seu primeiro ano na faculdade, ele foi chamado para casa por causa de um evento trágico relacionado aos negócios de seu pai. Através das maquinações de seus associados, o pai não só foi forçado a sair de seus negócios, mas foi objeto de falsas acusações que impugnavam seu caráter e integridade. Ao mesmo tempo, ele foi privado de sua parte legítima no patrimônio do negócio. O resultado foi que ele encontrou-se em grande parte desacreditado e quase sem dinheiro. Foi nessas circunstâncias que o filho foi chamado para a casa da faculdade. Ele retornou com seu coração cheio de uma grande resolução e certeza. Ele estava determinado que iria excepcionalmente se tornar bem-sucedido nos negócios. A primeira coisa que ele e seu pai fizeram foi usar o pouco dinheiro que tinham para começar seu próprio negócio. Alugaram uma pequena loja em uma rua lateral não muito longe do grande negócio do qual o pai fora um dos principais proprietários. Lá, eles começaram um negócio dedicado ao serviço real para a comunidade. Pouco tempo depois que o filho, com a consciência instintiva de que estava fadado a trabalhar, deliberadamente usou a imaginação para atingir um objetivo quase fantástico. Todos os dias, a caminho do trabalho, passava pelo prédio do antigo negócio de seu pai, o maior negócio do gênero do país. Foi um dos maiores edifícios, com a localização mais proeminente no coração da cidade. Do lado de fora do prédio havia um enorme letreiro em que o nome da firma estava pintado em grandes letras em negrito. Dia após dia, quando ele passava, um grande sonho tomava forma na mente do filho. Ele pensou em como seria maravilhoso se fosse a sua família que tivesse este grande edifício. Como seria maravilhoso se fosse a sua família que possuísse e operasse esse grande negócio. Um dia, enquanto olhava para o prédio, em sua imaginação, viu um nome completamente diferente na enorme placa do outro lado da entrada. Agora, as letras grandes soletravam o nome da família. Nesses casos, os nomes reais não são usados
para fins de clareza, nessa história usaremos nomes hipotéticos e assumiremos que o nome da família do filho era Loddard, onde a placa dizia F.N. Moody e Co. Na imaginação, ele realmente viu o nome, letra por letra, N. Loddard e Sons. Ele permaneceu olhando para a placa, com os olhos bem abertos, imaginando ler N. Loddard and Sons. 2 vezes por dia, semana após semana, mês após mês, durante 2 anos, ele viu o nome de sua família na frente daquele prédio. Ele estava convencido de que, se ele se sentisse forte o suficiente para que uma coisa fosse verdade, seria o caso e, ao ver com imaginação o nome de sua família na placa, o que implicava que possuíam um negócio, ele se convenceu de que um dia seria o dono. Durante esse período, ele contou a apenas uma pessoa o que estava fazendo. Ele confiou em sua mãe, que com preocupação amorosa tentou desencorajá-lo a fim de protegê-lo do que poderia ser uma grande decepção. Apesar disso, ele persistiu dia após dia. 2 anos depois, a grande empresa faliu e o prédio cobiçado estava à venda. No dia da venda, ele não parecia estar mais próximo do prédio do que havia estado 2 anos antes, quando começou a aplicar a lei da suposição. Durante esse período, eles trabalharam duro e seus clientes tinham confiança implícita neles. No entanto, eles não tinham ganhado nada como a quantia de dinheiro necessária para a compra da propriedade. Eles também não tinham nenhuma fonte da qual pudessem pedir emprestado o capital necessário. Tornando ainda mais remota sua chance de consegui-lo, foi o fato de que esta era considerada a propriedade mais desejável da cidade, e uma série de empresários ricos estavam preparados para comprá-la. No dia real da venda, para sua completa surpresa, um homem, quase um completo estranho, entrou em sua loja e se ofereceu para comprar a propriedade para eles. Devido a algumas condições incomuns envolvidas nessa transação, a família do filho não poderia sequer fazer uma oferta pela propriedade. Eles pensaram que o homem estava brincando. No entanto, este não foi o caso. O homem explicou que os observava já fazia algum tempo, admirava sua capacidade, acreditava em sua integridade e que o fornecimento do capital para eles entrarem em atividade em grande escala era um investimento extremamente sólido para ele. Naquele mesmo dia, a propriedade era deles. O que o filho insistiu em ver em sua imaginação agora era uma realidade. O palpite do estranho era mais do que justificado. Hoje, essa família possui não apenas o negócio específico mencionado, mas possui muitas das maiores indústrias do país em que vive. O filho, vendo o nome de sua família sobre a entrada deste grande edifício, muito antes de estar lá, estava usando exatamente a técnica que produz resultados, ao assumir a sensação de que ele já tinha o que desejava. Ao tornar isso uma realidade vívida em sua imaginação por persistência determinada, independentemente de aparência ou circunstância, ele inevitavelmente fez com que seu sonho se tornasse uma realidade. História número 3. Esta é a história de um resultado muito inesperado de uma entrevista com uma senhora que veio me consultar. Numa tarde, uma jovem avó, uma empresária em Nova York, veio me ver. Ela trouxe seu neto de 9 anos, que a visitava em sua casa na Pensilvânia.
Em respostas às suas perguntas, expliquei a lei da suposição, descrevendo em detalhes o procedimento a ser seguido na obtenção de um objetivo. O menino sentou-se em silêncio, aparentemente absorvido por um pequeno caminhão de brinquedo. Enquanto eu explicava à sua avó o método de assumir o estado de consciência que seria dela se seu desejo já estivesse preenchido. Contei a história do soldado no acampamento que, a cada noite, dormia imaginando estar em sua própria cama, em sua própria casa. Quando o menino e sua avó estavam saindo, ele olhou para mim com grande entusiasmo e disse: "Eu sei o que quero, e agora sei como consegui-lo." Surpreso, perguntei a ele o que ele queria. E então ele me disse que tinha em seu coração o desejo de ter um filhote de cachorro. Para isso, a avó protestou vigorosamente, dizendo ao menino que havia sido repetidamente esclarecido que ele não poderia ter um cachorro sob nenhuma circunstância, que seu pai e sua mãe não permitiam, que o menino era jovem demais para cuidar dele adequadamente, e além disso, o pai tinha uma profunda aversão por cães. Ele realmente odiava ter um por perto. Todos esses eram argumentos de que o garoto, desejoso de ter um cachorro, se recusava a entender. "Agora eu sei o que fazer", disse ele. "Todas as noites, assim que vou dormir, vou fingir que tenho um cachorrinho e vamos dar um passeio." "Não", disse a avó, "não é isso que o Sr. Neville quer dizer. Isso não foi feito para você. Você não pode ter um cachorro." Aproximadamente 6 semanas depois, a avó me contou o que, para ela, era uma história surpreendente. O desejo do menino de ter um cachorrinho era tão intenso que ele absorveu tudo o que eu havia dito à avó sobre como atingir o desejo. E ele acreditava implicitamente que, por fim, sabia como conseguir um cachorrinho. Colocando essa crença em prática por muitas noites, o menino imaginou que um cachorrinho estava deitado em sua cama ao lado dele. Na imaginação, ele acariciava o cãozinho, sentindo sua pele. Coisas como brincar com o cachorro e levá-lo para uma caminhada enchiam sua mente. Dentro de algumas semanas, aconteceu. Um jornal da cidade em que o menino vivia organizou um programa especial em conexão com a Kindness to Animals Week. Todos os alunos foram convidados a escrever um ensaio sobre por que eu gostaria de possuir um cachorrinho. Após as inscrições de todas as escolas terem sido submetidas e julgadas, o vencedor do concurso foi anunciado. O mesmo garoto que semanas antes em meu apartamento em Nova York me disse: "Agora eu sei como conseguir um cachorrinho." Foi o vencedor. Em uma cerimônia elaborada, que foi publicada com histórias e fotos no jornal, o menino foi premiado com um lindo filhote de collie. Ao contar essa história, a avó me disse que, se o menino tivesse recebido o dinheiro para comprar um cachorro, os pais teriam se recusado a fazê-lo e teriam usado para comprar um vínculo para o menino ou colocá-lo no banco, como uma poupança para ele. Além disso, se alguém fizesse o ato de presentear o menino com um cachorrinho, a sua família teria recusado ou dado o presente novamente. Mas a maneira dramática com que o garoto conseguiu o cachorro, a maneira como ganhou o concurso em toda a cidade, as histórias e fotos no jornal, o orgulho de conquista e a alegria do próprio garoto se combinaram para provocar uma mudança de coração. Os pais, e eles se viram fazendo aquilo que nunca imaginaram ser possível, permitiram que ele mantivesse o cachorrinho. Tudo isso a avó explicou para mim, e ela concluiu dizendo que havia um tipo particular de cãozinho
em que o menino havia colocado em seu coração, e o mesmo era da raça Collie. História número 4. Essa história foi contada pela tia da história para todo o público na conclusão de uma das minhas palestras. Durante o período de perguntas que se seguiu à minha palestra sobre a lei da suposição, uma senhora que participou de muitas palestras e teve uma consulta pessoal comigo em várias ocasiões, levantou-se e pediu permissão para contar uma história ilustrando como ela havia usado a lei com sucesso. Ela disse que, ao voltar para casa da palestra na semana anterior, encontrara sua sobrinha angustiada e terrivelmente perturbada. O marido da sobrinha, que era oficial da Força Aérea do Exército em Atlantic City, acabara de receber ordens, juntamente com o restante de sua unidade, para atuar na Europa. Ela disse à sua tia em lágrimas que a razão pela qual ela estava chateada era que ela esperava que seu marido fosse designado para a Flórida como instrutor. Ambos amavam a Flórida e estavam ansiosos para ir morar lá e não serem separados. Ao ouvir esta história, a tia afirmou que havia apenas uma coisa a fazer e que era aplicar imediatamente a lei da suposição. Vamos atualizar, ela disse. Se você estivesse realmente na Flórida, o que você faria? Você sentiria a brisa quente. Você sentiria o cheiro do ar salgado. Você sentiria os dedos dos pés afundando na areia. Bem, vamos fazer tudo isso agora. Tiraram os sapatos e, apagando as luzes, na imaginação sentiram-se realmente na Flórida, sentindo a brisa morna, sentindo o ar do mar, empurrando os dedos dos pés na areia. 48 horas depois, o marido recebeu uma troca de ordens. Suas novas instruções eram de se reportar imediatamente à Flórida como instrutor da Força Aérea. 5 dias depois, sua esposa estava em um trem para se juntar a ele. Enquanto a tia, para ajudar a sobrinha a alcançar seu desejo, juntou-se à sobrinha para assumir o estado de consciência exigido. Ela não foi para a Flórida. Esse não era o seu desejo. Por outro lado, esse era o desejo intenso da sobrinha. História número 5. Este caso é especialmente interessante por causa do curto intervalo de tempo entre a aplicação desta lei de suposição e sua manifestação visível. Uma mulher muito importante veio a mim em profunda preocupação. Ela mantinha um lindo apartamento na cidade e uma grande casa de campo. Mas como as muitas exigências feitas a ela eram maiores do que sua renda modesta, era absolutamente essencial que ela alugasse seu apartamento se ela e sua família passassem o verão em sua casa de campo. Nos anos anteriores, o apartamento havia sido alugado sem dificuldades no início da primavera. Mas no dia em que ela veio até mim, a temporada de aluguéis para o verão havia acabado. O apartamento esteve nas mãos dos melhores agentes imobiliários durante meses, mas ninguém se interessou nem mesmo em vê-lo. Quando ela descreveu sua situação, expliquei como a lei da suposição poderia ser usada para resolver seu problema. Sugeri que, imaginando que o apartamento tivesse sido alugado por uma pessoa que desejasse uma ocupação imediata e assumindo que esse era o caso, seu apartamento seria realmente alugado. Para criar o sentimento de naturalidade necessário, a sensação de que já era um fato que seu apartamento estava alugado, sugeri que ela fosse dormir naquela mesma noite, imaginando a si mesma, não em seu apartamento, mas em qualquer lugar que estaria no caso do seu apartamento ser alugado inesperadamente.
Ela rapidamente compreendeu a ideia e disse que, em tal situação, ela iria dormir em sua casa de campo, mesmo que ainda não estivesse aberta para o verão. Essa entrevista ocorreu na quinta-feira. Às 9 horas da manhã do sábado seguinte, ela me telefonou de sua casa no campo, animada e feliz. Ela me contou que, na noite de quinta-feira, adormecera, imaginando e sentindo que estava dormindo em sua outra cama em sua casa de campo, a muitos quilômetros de distância do apartamento da cidade que ela ocupava. Na sexta-feira, no dia seguinte, um inquilino altamente desejável que atendesse a todas as suas exigências como pessoa responsável, não apenas alugou o apartamento, como o alugou com a condição de que ele pudesse se mudar naquele mesmo dia. História número 6. Apenas o uso mais completo e intenso da lei de suposição poderia ter produzido tais resultados nesta situação extrema. Há 4 anos atrás, um amigo da nossa família pediu que eu falasse com seu filho de 28 anos de idade. O mesmo estava muito doente e não tinha condições de sobreviver. Ele estava sofrendo de uma doença cardíaca rara. Essa doença resulta de uma desintegração do órgão. Cuidados médicos longos e custosos tinham sido em vão. Os médicos tinham nenhuma esperança de recuperação. Durante muito tempo, o filho tinha sido confinado em sua cama. Seu corpo ficou reduzido a quase um esqueleto, e ele só conseguia falar e respirar com grande dificuldade. Sua esposa e os seus 2 filhos pequenos estavam em casa quando eu liguei, e sua esposa estava presente durante toda a nossa discussão. Comecei dizendo a ele que havia apenas uma solução para qualquer problema, e essa solução é uma mudança de atitude. Desde que a conversa o exauriu, pedi-lhe que concordasse se entendesse claramente o que eu dizia. Isso ele concordou em fazer. Eu descrevi os fatos subjacentes à lei da consciência. Na verdade, a consciência era a única realidade. Eu disse a ele que o modo de mudar qualquer condição era mudar seu estado de consciência em relação a isso. Como ajuda específica para ajudá-lo a assumir a sensação de estar bem, sugeri que, na imaginação, ele visse o rosto do médico expressando incrédulo espanto ao encontrá-lo recuperado. Ao contrário de todos os motivos dos últimos estágios de sua doença incurável, ele o vê checando duplamente o exame e o ouve dizendo repetidas vezes: "É um milagre, é um milagre." Ele não só entendeu tudo isso claramente, mas acreditou implicitamente. Ele prometeu que seguiria fielmente esse procedimento. Sua esposa, que estivera ouvindo atentamente, assegurou-me que também ela diligentemente usaria a lei da suposição e sua imaginação da mesma maneira que seu marido. No dia seguinte, naveguei para Nova York. E tudo isso acontecendo durante as férias de inverno nos trópicos. Vários meses depois, recebi uma carta dizendo que o filho havia feito uma recuperação milagrosa. Na minha próxima visita, eu o conheci pessoalmente. Ele estava em perfeita saúde, engajado ativamente nos negócios e desfrutando completamente das muitas atividades sociais de seus amigos e familiares. Ele me disse que, desde o dia em que saí, ele nunca teve qualquer dúvida de que isso funcionaria. Ele descreveu como ele seguiu fielmente a sugestão que eu lhe fizera, e dia após dia havia vivido completamente no pressuposto de que já estava se sentindo bem e forte. Agora, 4 anos após sua recuperação, ele está convencido de que a única razão pela qual ele está aqui hoje é devido ao seu uso bem-sucedido da lei da suposição.
História número 7. Esta história ilustra o uso bem-sucedido da lei por um executivo de negócios de Nova York. No outono de 1950, um executivo de um dos principais bancos de Nova York discutiu comigo um problema sério com o qual ele foi confrontado. Ele me disse que a perspectiva de seu progresso pessoal e avanço era muito fraca. Tendo atingido a meia-idade e sentido que uma melhora acentuada na posição e na renda era justificada, ele havia falado com seus superiores. Eles francamente lhe disseram que qualquer grande melhoria era impossível e insinuaram que, se ele estivesse insatisfeito, ele poderia procurar outro emprego. Isso, é claro, só aumentou sua inquietação. Em nossa conversa, ele explicou que não tinha muita vontade de ganhar muito dinheiro, mas que tinha que ter uma renda substancial para manter confortavelmente sua casa e prover a educação de seus filhos em boas escolas preparatórias e faculdades. Isso ele achou impossível em sua renda atual. A recusa do banco em assegurar-lhe qualquer avanço no futuro próximo resultou em um sentimento de descontentamento e um intenso desejo de garantir uma posição melhor com muito mais dinheiro. Ele me confidenciou que o tipo de trabalho que ele gostaria mais do que qualquer coisa no mundo era aquele em que ele administrava os fundos de investimento de uma grande instituição, como uma fundação ou uma grande universidade. Ao explicar a lei do pressuposto, afirmei que sua situação atual era apenas uma manifestação de seu conceito de si mesmo e que o que ele declarava sobre si. Se ele quisesse mudar as circunstâncias em que se encontrava, poderia fazê-lo mudando seu conceito de si mesmo. A fim de provocar essa mudança de consciência e, portanto, uma mudança em sua situação, pedi-lhe que seguisse esse procedimento todas as noites, pouco antes de dormir. Na sua imaginação, ele sentiu que estava se aposentando no final de um dos dias mais importantes e bem-sucedidos de sua vida. Ele imaginava que, na verdade, fechara um acordo naquele mesmo dia para se juntar ao tipo de organização com quem desejava estar e exatamente na capacidade que queria. Sugeri-lhe que, se conseguisse preencher completamente sua mente com esse sentimento, sentiria uma certa sensação de alívio. Nesse estado de espírito, sua inquietação e descontentamento seriam coisas do passado. Ele sentiria o contentamento que vem com a satisfação do desejo. Acabei assegurando-lhe que, se ele fizesse isso fielmente, ele inevitavelmente obteria o tipo de posição que queria. Esta foi a primeira semana de dezembro. Noite após noite, sem exceção, ele seguiu este procedimento. No início de fevereiro, um diretor de uma das fundações mais ricas do mundo perguntou a esse executivo se ele estaria interessado em se unir à fundação em uma capacidade executiva que lidasse com investimentos. Depois de uma breve discussão, ele aceitou. Hoje, com uma renda substancialmente mais alta e com a garantia de progresso constante, esse homem está em uma posição que supera em muito tudo o que ele esperava. História número 8. O homem e a esposa desta história assistiram às minhas palestras por vários anos. É uma ilustração interessante do uso consciente desta lei por duas pessoas concentradas no mesmo objetivo de uma só vez. Este homem e sua esposa eram um casal excepcionalmente dedicados. Sua vida foi completamente feliz e totalmente livre de qualquer problema ou frustração. Por algum tempo, eles planejaram se mudar para um apartamento maior. Quanto mais eles pensavam sobre isso,
mais eles percebiam que o que eles tinham em seus corações era uma linda cobertura. Ao discutir isso juntos, o marido explicou que ele queria um apartamento com uma enorme janela olhando para uma vista magnífica. A esposa disse que ela queria ter um dos lados da parede espelhados, do chão até o teto. Ambos queriam ter uma lareira, e o apartamento teria que ser em Nova York. Durante meses, eles procuraram justamente por um apartamento desses em vão. Na verdade, a situação na cidade era tal que a garantia de qualquer tipo de apartamento era quase uma impossibilidade. Eles eram tão escassos que não só havia listas de espera, mas também todos os tipos de acordos especiais, incluindo prêmios, a compra de imóveis, etc. Novos apartamentos estavam sendo alugados muito antes de serem concluídos. Muitos sendo alugados das plantas do prédio. No início da primavera, depois de meses de busca infrutífera, eles finalmente localizaram um que eles consideravam seriamente. Era um apartamento de cobertura em um prédio que estava sendo concluído na 5ª Avenida, de frente para o Central Park. Ele tinha uma séria desvantagem. Sendo um edifício novo, não estava sujeito a controle de aluguel, e o casal sentiu que o aluguel anual era exorbitante. Na verdade, eram vários milhares de dólares por ano, mais do que eles pensavam em pagar. Durante os meses de primavera de março e abril, eles continuaram olhando para várias coberturas em toda a cidade, mas sempre voltavam para essa. Finalmente, decidiram aumentar a quantia que pagariam substancialmente e fizeram uma proposta que o agente do prédio concordou em enviar aos proprietários para consideração. Foi neste momento, sem combinar um com o outro, que cada um determinou aplicar a lei da suposição. Só mais tarde que se deram conta do que fizeram e como o fizeram. Noite após noite, ambos adormeceram na imaginação no apartamento que estavam considerando. O marido, deitado com os olhos fechados, imaginaria que as janelas de seu quarto estavam voltadas para o Central Park. Ele imaginava ir até a janela à 1ª hora da manhã e apreciar a vista. Sentiu-se sentado no terraço com vista para o parque, tomando coquetéis com a esposa e os amigos, todos deliciados. Ele encheu sua mente com a sensação de estar na cobertura e no terraço, durante todo o tempo. E sem ele saber, a sua esposa estava fazendo a mesma coisa. Várias semanas se passaram sem qualquer decisão por parte dos proprietários, mas eles continuaram a imaginar como se já estivessem realmente dormindo na cobertura do apartamento desejado. Um dia, para sua completa surpresa, um dos empregados do prédio em que moravam disse-lhes que a cobertura estava vaga. Eles ficaram surpresos porque o edifício deles era um dos mais desejados da cidade, com uma localização perfeita no Central Park. Eles sabiam que havia uma longa lista de espera de pessoas tentando conseguir um apartamento em seu prédio. O fato da cobertura inesperadamente se tornar disponível foi mantido em silêncio pela gerência, porque eles não estavam em posição de considerar qualquer candidato a ela. Ao saber que estava vago, esse casal imediatamente fez um pedido para alugar essa cobertura, mesmo sabendo que poderiam receber uma resposta negativa. O fato era que não só havia várias pessoas em uma lista de espera para essa cobertura no prédio, mas, na verdade, foi prometida a uma família. Apesar disso, o casal teve uma série de reuniões com a gerência, no final das quais o apartamento era deles. Sendo o prédio sujeito a controle de aluguel, o aluguel deles era exatamente o que eles planejavam pagar quando começaram a procurar por uma cobertura.
A localização, o apartamento em si e o amplo terraço em torno dele, no sul, oeste e norte, superaram todas as suas expectativas. E na sala de estar, de um lado, há uma janela gigante de 15 pés por 8 pés, com uma vista magnífica do Central Park. Uma parede é espelhada do chão ao teto, e há uma lareira a lenha.